Bom dia, vamos dar início a mais uma mentoria. Bom dia, Laila. E hoje eu trouxe uma revisão do que a gente viu até agora, né? Ah, uma revisão assim geral dos conteúdos que a gente viu. Porque como o tempo é curto, também não dá para a gente ver tudo bem detalhadamente como teria que ser, né? Ah, a gente tem que dar só uma passada mesmo e aí é com vocês, né? O estudo de cada etapa. Então, a gente vai ver por que devemos ter conhecimentos sólidos em lógica, etapas de um algoritmo, variáveis e constantes, escopo de variáveis, condicionais e loop. Que foi os assuntos que a gente passou, né, até aqui. Então, por que devemos ter conhecimentos sólidos em lógica de programação, né? Ah, é só para o JavaScript? Não, né? A lógica a gente aplica em qualquer linguagem que a gente vá aprender. Então, por isso é muito importante essa base, ter essa base sólida, né? Ter o conhecimento de conceitos gerais que vão ser aplicados em todas as linguagens, como declaração de variável, o uso, declaração de variáveis, condicionais, laços de repetição, né? Isso a gente usa em todas as linguagens. Então, ter conhecimentos sólidos em lógica é essencial para qualquer programador, independente da linguagem ou tecnologia que esteja sendo utilizada. Qualquer curso de tecnologia, né, que vocês iniciem, a lógica vai estar presente, né? Não tem como não estudar lógica. E ela é a base, né, sobre a qual todas as outras habilidades de programação construídas. Porque se tu consegue entender bem o conceito dessas estruturas iniciais, depois, conforme tu vai agregando outras coisas, vai ficar fácil, né? Não vai ficar tão, não é custosa a palavra, mas não fica tão difícil a gente entender, né, os novos conceitos. Então, por isso que ela é a base. Com a base, depois tu consegue avançar, né, e conseguir agregar outras coisas. Ah, alguns motivos, né, pelos quais é importante ter conhecimento sólido. A resolução de problemas, né, a lógica de programação ensina a dividir problemas complexos em tarefas menores e mais gerenciáveis. Isso ajuda a resolver problemas de formas mais eficazes e eficiente, de forma mais eficaz e eficiente. Por exemplo, suponha que você precise criar um programa para calcular a média de notas de estudantes. É um programa simples. Podemos usar a lógica de programação para dividir os problemas em etapas, como a entrada de notas, depois a soma das notas e, por fim, o cálculo da média, né? Como eu já tinha comentado antes, é importante a gente separar, né, em pedaços menores, porque às vezes a gente olha para um problema num todo, né? Ah, calculadora de idade lá, meu Deus, que difícil, não sei o que fazer, não consigo. Mas a gente tem que parar e analisar. Em primeiro lugar, a gente tem que compreender bem o que está sendo proposto, né? O que aquele problema ali, qual é a solução que eu tenho que desenvolver para aquele problema, né? E por etapas, porque às vezes a gente olha um problema num todo e já vem aquele pensamento, né? Nossa, que difícil, nossa, isso eu não consigo fazer. Então, o que que a gente faz? A gente separa nessas três etapas, né, que são clássicas dos algoritmos, ou de qualquer programa, né? Algoritmo, programa é a mesma coisa. Que é a entrada de dados, o processamento e a saída. Quais os dados que esse meu algoritmo vai precisar, né? Qual é o meu problema, em primeiro lugar, né? Compreender bem o que está sendo proposto. Ah, quais serão os dados de entrada desse meu problema? Né? Por exemplo, a calculadora ali. O que que vai acontecer na calculadora? A pessoa vai digitar a sua idade e o algoritmo vai verificar quantos anos, quantos meses e quantos dias aquela pessoa tem. Então, qual vai ser a entrada de dado principal daquele algoritmo? A idade, a data de nascimento da pessoa, né? Então, e o que que vai ser feito com essa data que a pessoa vai informar? Vai separando em problemas menores, né? Então, o dado de entrada vai ser a idade da pessoa. O que que vai ser feito em cima dessa informação que o usuário vai passar para a calculadora? Vão ser feitos testes, né? Validações, se o ano está correto, né? Se não é um ano que ainda nem aconteceu, tem que ser um ano menor do que a gente está
Se o mês que a pessoa colocou tem 31 dias, se for ver fevereiro 28 ou 29, né? Tem a questão do ano bissexto. Que mais ali? Se não é uma idade negativa, né? Se uma idade é negativa, a pessoa nem nasceu ainda. Nem existe, né? Não existe uma idade negativa. E assim por diante. Então, analisar, né? Entrou aquele dado, o que que eu vou fazer com esse dado? Por partes, né? A estrutura ali, né? Cria uma sequência lógica do que vai acontecer. ah, Coloca numa sequência, né? Primeiro vai acontecer isso, depois isso, e assim a gente consegue começar a desenvolver. E qual vai ser a saída, né? Eu falei entrada, processamento e saída. Qual vai ser a saída? A informação de quantos anos, quantos meses e quantos dias essa pessoa tem, certo? Que mais? Oi, Laila, diga. Não, eu tô aqui rindo, é que eu conheci uma pessoa que ela nasceu dia 29 de fevereiro, Ela só faz aniversário de 4 em 4 de anos. 4 em 4 anos. Aí Então, eu fiquei me perguntando da calculadora, se a pessoa colocar a idade de bissexto, como é que ele vai calcular? Eu fiquei aqui pensando nisso. tu vai ter que fazer um tratamento ali para essa. Quando, se esse dado entrar dessa forma, tu vai ter que tratar isso, né? Se tiver no intervalo tal e tal, se vai ter que fazer bolar uma lógica aí para tratar se o ano é bissexto. Pois é, ela falou que foi registrada no dia 1º de março, porque Por como causa é disso. bissexto, é, e ela não faz de 4 em 4 anos. Sim. Achei muito engraçado. Mas eu ia querer fazer só de 4 em 4. Né, professora? Melhor, né? É, Então, o entendimento de algoritmos. Então, era o que eu estava falando, né? A lógica de programação ensina a criar algoritmos eficientes. Um algoritmo é um conjunto de instruções passo a passo para resolver um problema. Aí, de novo, né? A máquina ela é burrinha, ela só vai fazer o que a gente escrever para ela fazer. Ela não vai fazer nada além do que a gente não tenha dito para ela fazer. Então, ah, essa lista de instruções precisa ter uma sequência, né? Então, por isso, eu não sei, às vezes eu noto que algumas pessoas já querem começar fazendo, né? Já escrevendo, mas não, primeiro a gente tem que ter esse entendimento, né? Como ele vai funcionar, de que forma, fazer uma análise antes, né? Por exemplo, um algoritmo simples para ordenar uma lista de números, como um algoritmo de ordenação de bolha, que é um algoritmo famosinho, né? Que é mais fácil de entender quando se possui conhecimentos sólidos em lógica de programação. Dei uma espiada nessa ordenação de bolha aqui, que vocês vão entender mais ou menos o que eu estou falando. Economia de tempo e recursos. Programadores com boa lógica de programação podem escrever códigos mais limpos e eficientes. Então, se tu tem um bom entendimento do que precisa ser feito, tu consegue ser mais preciso. Isso economiza tempo e recursos de computação. Por exemplo, ao otimizar um algoritmo de pesquisa, pode-se economizar recursos do servidor e reduzir o tempo de resposta do sistema. Isso aqui depois pensando mais lá na frente, né? Prevenção de erros. A lógica de programação ajuda a evitar erros comuns, como loops infinitos ou problemas de lógica no código. Com uma sólida compreensão da lógica, teremos menos propensão a criar um loop que nunca termina ou escrever código que não faz o que se espera, né? Se eu entendo bem como os laços de repetição, por exemplo, funcionam, eu já vou prever esse problema, né? Adaptação a novas linguagens. Com o conhecimento sólido, podemos aprender facilmente novas linguagens de programação, pois os conceitos fundamentais são transferíveis, né? O que tu aprende, a lógica que tu aprende utilizando uma linguagem, tu também vai usar para outras, né? Não se restringe apenas a uma linguagem, porque a lógica das estruturas são a mesma para todas as linguagens. Se você domina a lógica em uma linguagem como Python, você pode aplicar os mesmos princípios ao aprender uma linguagem como JavaScript, por exemplo.
Compreensão de estruturas de dados. É fundamental para aprender estruturas de dados como arrays, listas ligadas, árvores e filas, né? Então, depois que tu entende que uma coisa acontece depois da outra, ou uma coisa acontece porque tu escreveu determinada coisa, tu consegue montar qualquer sequência que tu queira, né? Qualquer estrutura. Então, e também entender como cada estrutura funciona, te permite criar qualquer coisa, né? Então, te permite escolher na hora de decidir o que usar. Então, saber como escolher a estrutura de dados correta para armazenar e manipular informações é essencial para desenvolver aplicativos eficientes, né? Por que que a gente aprende a lógica? Para na hora que a gente se deparar com um problema, a gente saber decidir qual estrutura melhor se adapta ali. Ah, aqui eu preciso fazer uma condição, porque se a resposta for essa, precisa executar tal coisa. Se a resposta for de outra forma, então vou ter que executar outra coisa, né? Que estrutura que eu vou usar? Um condicional. Ah, aqui eu preciso que esse dado se repita até atingir tal valor. Vou usar uma estrutura de repetição. Ah, preciso guardar muitos números. Eu sou professora e tenho vários alunos com várias notas. Como é que eu posso guardar isso? Num array, né? E então, por que que a gente sabe disso? Porque a gente estudou bem os fundamentos, né, de cada estrutura. Ahn, re- ah, Resolução de problemas do mundo real. A lógica de programação não se aplica apenas à codificação, né, mas também à solução de problemas do mundo real. Muitas profissões exigem a capacidade de pensar logicamente. Então, se a gente parar para pensar, todo mundo pensa de forma lógica, né? Todo mundo segue uma lógica. E não só na profissão, não só na tecnologia, né? Em todas as profissões. Por exemplo, o engenheiro que projeta um sistema de tráfego inteligente precisa pensar logicamente para otimizar o fluxo de tráfego, com base em dados e em tempo real, mas por exemplo, ele está olhando lá para aquela via e está pensando: se o carro vier por aqui, ele pode entrar por aqui. Se não, se ele for pelo outro lado, entende? Ele vai pensar da mesma forma que a gente pensa quando a gente está construindo o algoritmo. Sei lá, estou fazendo um bolo. Então, já sei os dados que eu vou usar, né? São os ovos, farinha, fermento, né? Os ingredientes do bolo. Já sei. Já sei, não. Preciso ter um pensamento lógico para colocar esses ingredientes numa ordem correta, porque senão o bolo não vai sair como eu quero. Por exemplo, eu não posso colocar os ovos com casca no bolo e depois querer tirar a casca, depois que o bolo estiver assado. Não vai funcionar, né? É a mesma coisa. Então, eu também preciso pensar em qualquer coisa que eu faça de forma lógica. Ahn, Outros exemplos aqui, o controle de estoque de um supermercado, por exemplo. Em supermercado, a lógica de programação é usada para controlar o estoque de produtos. Um programa pode ser desenvolvido para monitorar a quantidade de cada item disponível, registrar vendas, atualizar automaticamente o estoque e gerar pedidos de reposição quando os níveis de estoque ficam baixos. Isso garante que os produtos estejam sempre disponíveis para o cliente e evitar perdas devido à produção, a produtos desatualizados ou falta deles, né? Então, eu posso desenvolver programas para qualquer área, né, da nossa vida, porque como a tecnologia está envolvida em tudo, né? ah, o que eu quero dizer assim, que eu não preciso, como no nosso curso de front, pensar só na criação de um site, né? Eu tenho múltiplas possibilidades aí de coisas que eu posso criar, né? Posso criar um controle de estoque, vou criar uma interface para esse controle de estoque, né? Vou ter o banco de dados, vou cadastrar e tal. Então, se a gente parar para pensar, existem programas aí, né, algoritmos, envolvidos em todas as áreas que a gente conhece, praticamente, né, e que a gente convive. Roteamento de entregas de uma empresa de logística, né, pensem em um algoritmo dessas plataformas de venda, por exemplo, né, do Mercado Livre da vida aí, que é grande. Olha tudo que está por trás ali para tudo acontecer certinho, para pegar o produto da Rafaela, para pegar o da Laila ali,
para separar o que ela pediu para mandar para o endereço dela, para contratar a transportadora, para verificar se o pedido está em andamento. Olhem quantas coisas, né, são envolvidas numa plataforma de vendas, por exemplo, né? Que mais um exemplo? Com o controle de tráfego, né, de uma cidade, que nem eu falei, né, o engenheiro pensando lá. Claro que nem sempre a gente acerta, né? Porque, como nesse exemplo do tráfego aqui, ah, como eu falo também, a lógica é de cada um, né? Ninguém tem a lógica exatamente igual a outra pessoa, cada um tem a sua. Vocês vão ver agora na apresentação da calculadora, como, até é por isso que eu gosto de fazer essa sessão de apresentações, para ver como cada pessoa pensa. É o mesmo, é o mesmo desafio para todos, mas como cada pessoa vai pensar numa solução diferente para resolver aquilo ali, né? Então, que nem esse exemplo do tráfego aqui, mesma coisa. A gente olha assim, mas por que que o cara não pensou ali em criar uma saída naquele lugar ali que ficaria tão mais fácil, né? Porque ele de repente errou, não se deu por conta disso. Então, os algoritmos é a mesma coisa. Por isso que a gente também testa, né? Não só a gente testa, a gente precisa dar para outras pessoas testarem para ver se e analisar, né? Para ver se aquilo ali está suprindo, se escutar os comentários que as pessoas vão fazer, né? As sugestões, porque às vezes tem coisas que a gente não se dá por conta quando está acontecendo. Dividir o algoritmo em etapas, né? Como eu estava falando antes, verificar quais são os dados que vão entrar, o que vai ser feito com esses dados, e qual vai ser a saída desse algoritmo. Então, a divisão do algoritmo em etapas de entrada, processamento e saída é uma prática fundamental na programação e na resolução de problemas computacionais. Essa abordagem estruturada oferece vários benefícios significativos. Como exemplo, tem algumas razões pelas quais é importante dividir o algoritmo. Então, a clareza e compreensão. Às vezes, quando a gente divide o problema em pedaços, nessas etapas, né, fica mais fácil da gente compreender o que que ele está propondo, né? De repente, vocês olharam para aquela calculadora de idade e ficaram pensando, mas o que que ela vai fazer? Ela só vai receber uma idade, né? Então, se vocês entenderem bem, compreenderem bem o que que acontece, fica mais fácil da gente pensar numa solução. Então, dividir um algoritmo em etapas torna o código mais claro e fácil de entender. Cada etapa tem um propósito específico que facilita a compreensão, tanto para o programador que escreve o código, quanto para outros que podem precisar revisá-lo no futuro. E também para a pessoa que vai usar, né? Se o programador não entendeu bem a proposta, como que ele vai desenvolver uma solução para aquela proposta, né? Não vai, não vai. Ou se fizer e o usuário usar, e às vezes a gente usa um programa e fica pensando, né, mas por que que é assim? Sei lá, gera dúvidas, né? Isso é particularmente importante em projetos de desenvolvimento de software em equipe nas quais pessoas podem colaborar no código. Os times, né, normalmente, não é uma pessoa só que vai decidir, né, como desenvolver. Existem reuniões, existem debates, o brainstorming que a gente fala, né, que é a chuva de ideias. Cada pessoa coloca seu ponto de vista, né, e surgem as ideias para discutir qual a melhor solução de cada problema. A resolução de problemas mais eficaz, né, se a gente dividir o algoritmo em etapas, ajuda na resolução de problemas complexos, permitindo que nos concentremos em cada parte do problema de forma isolada. Então, a gente não vai olhar para o todo, né? A gente vai fazendo aos poucos. Reutilização de código. Quando as etapas entrada, processamento e saída são claramente definidas, podemos reutilizar partes do código em outros projetos ou em diferentes partes dos projetos, né? Hoje em dia, a gente reutiliza muita coisa, então, né? Porque são parecidas, não tem por que a gente criar toda a lógica de novo. Então, se tudo for separadinho, né? Normalmente um código vira um monte de funções, né? Cada função vai chamar uma parte para executar uma tarefa. Uma execução sempre vai ter uma funcionalidade.
Então, quando a gente faz algoritmos, principalmente em JavaScript, ou em outra linguagem, né? A gente vai ter um front, esse front vai chamar várias funções, né, para executar aí o que a gente precisa. Fica a manutenção mais fácil, né? Se a gente tem tudo separado, fica mais fácil de enxergar as etapas, né? O que que está entrando, o que está sendo feito, o que que eu estou mostrando. A testabilidade aprimorada. Cada etapa do algoritmo pode ser testada separadamente, né? Então, isso também economiza tempo. Não preciso pensar em toda a lógica, nem todo o desenvolvimento de novo. Ah, eu estou com um problema ali no processamento, então eu vou olhar só para aquela parte ali, né? Vou me dedicar naquela parte, não preciso pensar em toda a lógica do algoritmo de novo. Documentação e comunicação. Então, a divisão em etapas facilita a documentação do código, né? Lá na trilha 4 a gente fala e vocês vão escrever a documentação do projeto de vocês. Então, podemos criar comentários ou documentações. Agora, né? Agora vocês não estão escrevendo a documentação de um software. Vocês estão fazendo pequenos projetos aí do front-end Mentor. O que vocês podem fazer? Comentar o código, né? Comentar, inclusive, cada linha do código. Por que não? Né? Para entender bem tudo que vocês pensaram ali naquele momento para desenvolver aquela linha, né? Por que que vocês usaram aquela linha? Pode. Comentário não interfere em nada no código, né? Então vocês podem escrever quanto quiserem ali. Melhor reação à mudança. Se os requisitos do problema mudarem, é mais fácil ajustar uma parte específica do algoritmo quando ele está dividido em etapas, né? Permite que nos adaptemos mais rapidamente às necessidades em evolução do projeto. Quando a gente faz um projeto, a gente sempre tem que pensar, né, que ele pode e deve crescer se eu for trabalhar, né, com esse projeto. Então fica mais fácil a manutenção se ele estiver dividido em etapas. Depois a criação de variáveis, né? Daí só para revisar, o que que é uma variável? São elementos essenciais em algoritmos e programação, desempenham um papel fundamental na armazenagem e manipulação de dados, permitindo que os algoritmos realizem tarefas específicas e tomem decisões com base nas informações disponíveis. É um local de armazenamento nomeado que pode conter dados ou valores. Os valores podem ser números, texto, booleanos, né, e outros tipos de dados, dependendo da linguagem de programação utilizada. Então, quando eu crio uma variável, eu estou pegando um espaço de memória, né, que aquele algoritmo vai usar, colocando um nome, porque senão não teria como eu manipular esses dados, né? Se eu só digitasse um valor ali e não guardasse em lugar nenhum, eu não teria como utilizá-los. Então, é onde eu armazeno as informações para posteriormente usar. O escopo das variáveis. O escopo é o local que elas estão declaradas. Gente, tá dando um barulho muito estranho aqui. Não sei se vocês estão ouvindo. É um avião passeando. Não, ainda bem que sim, tem um avião. Meu Deus. Então, o escopo das variáveis é o local que ela está declarada e define quem vai poder usar essa variável e quem vai poder enxergar essa variável. Então, as variáveis podem ter escopo local ou global, dependendo de onde são declaradas. As variáveis locais são acessíveis apenas dentro de um bloco de código específico, enquanto variáveis, como o nome já diz, né, globais, podem ser acessadas de qualquer lugar do programa. Ah, a gente tem problemas aqui, voltando na questão das variáveis, se ela for global, se qualquer lugar do se eu declarar ela num lugar do programa que em qualquer outra parte do programa eu consigo acessar ela, eu posso ter problemas com valores, né? Por isso que a gente usa, o ideal é usar sempre variáveis locais. As variáveis locais ficam dentro dos blocos de execução das funções, por exemplo, dentro das chaves das funções, né? Dentro do bloco ali, abre chave, declara a variável ali dentro, quem está fora não consegue explicar. Vocês não estão ouvindo esse barulho mesmo? Tá difícil até de me concentrar aqui com esse barulho na rua. Tá não, professora, pra mim tá normal, só tô ouvindo sua voz. É muito bom.
Então, é uma boa prática a gente sempre usar variáveis locais, né? Não declarar ela fora da função, porque se uma variável for declarada fora da função, a outra função também vai poder usar aquela variável, né? Porque aquela variável vai estar no lugar disponível ali para ser usada em qualquer lugar. Se ela for declarada dentro do bloco da função, só aquela função vai enxergar ela, né? Por exemplo. Então, ela vai ficar protegida ali naquele lugar, ela vai servir só para manipular os dados daquela função, né? Não tem perigo de tu misturar com outras informações. Os nomes. Nomes de variáveis é uma coisa muito pessoal, né? Mas, assim, tem algumas regras de criação, mas o ideal é que a gente coloque o nome na variável conforme o dado que ela vai guardar, né? Para depois, até para depois ficar mais fácil de usar, da gente usar, né? A gente sabendo o nome dela fica mais fácil de usar. Eu mexo com meus alunos que têm programadores alfabéticos, porque eles declaram assim, variável A, variável B, variável C, D, E, F, G. Chega num ponto do algoritmo que a gente tem que fazer uma legenda para saber o que é o que ali, quem está guardando o que dentro daquele algoritmo, né? Então, se a variável vai guardar o nome de uma pessoa, chama ela de nome, né? Se a variável vai guardar um número, chama de número, e assim por diante. Fica mais fácil, né, para a gente fazer manutenção depois também. Os condicionais. As estruturas condicionais são um componente fundamental no desenvolvimento de algoritmos e programas de computador. Elas permitem que um programa tome decisões com base em determinadas condições ou critérios, executando diferentes conjuntos de instruções, dependendo do resultado, né? Elas vão tratar do fluxo do algoritmo, né? Elas vão definir o fluxo. E os condicionais também são muito utilizados para validação de dados, né? Para testar se o que o usuário digitou é válido. Por exemplo, nesse de novo da calculadora. Se a pessoa digitou uma letra, não vai ter como calcular, né? Então, o algoritmo tem que prever que ali não deve ser digitado letras, mas sim números, né? Que são a idade da pessoa. Então, bastante usado para validações. Nesses condicionais eu tenho a estrutura if, né, que faz um teste e finaliza. Tenho a estrutura composta, que é o if-else, que vai ter vai tratar as duas situações. O if só vai executar a estrutura de bloco dele se a condição for verdadeira. Se falhar, pula e vai para o próximo. O if-else vai executar o if se a condição for verdadeira, né? Vai executar a estrutura de bloco do if se a condição for verdadeira, e se for falsa, vai ter uma outra, né, parte de código que é onde fica a parte falsa. Então, eu tenho possibilidades para que a condição, quando for verdadeira, execute alguma coisa, e quando for falsa, execute outra. Os condicionais, né? Por exemplo, estou saindo de casa, se está chovendo, se for verdadeiro, né? Se essa condição, isso que a gente chama de condição. Condicional, a gente sempre vai usar os operadores relacionais, né? Que é o maior, menor, diferente, igual. E esses testes, né, com esses operadores relacionais, retornam verdadeiro ou falso somente. Então, se está chovendo, né? Se isso aqui for verdadeiro, ela vai levar o guarda-chuva. Se for falso, ela vai só continuar o passeio sem executar nada, né? Só o algoritmo só seguiria normalmente. Só vai ter um tratamento diferente se a condição for verdadeira, né? Que seria onde ela teria que levar o guarda-chuva. E o if-else já vai ter tratamento das duas situações. Então, se verdadeiro, vai ter esses comandos para executar, né? Que seria levar o guarda-chuva. E se for falso, levaria o óculos de sol, né? Notem que a anterior não tem nada na parte falsa, né? O algoritmo só continua. E o if-else vai ter instruções, né? Tanto quando a condição for verdadeira e quando for falsa também. Além dessas estruturas condicionais, também existem estruturas condicionais aninhadas, que a gente fala, né? Quando um if está dentro do outro, né? Um if-else. Quando eu preciso testar um valor em várias situações.
Por exemplo, de novo, a nota de um aluno. Se a nota do aluno for maior que 7, então o aluno aprovado. Se não, se a nota do aluno tiver entre 5 e 7, então o aluno está em recuperação. Se não, o aluno está reprovado. Então, ou os meses do ano, né? Ou os dias da semana que fica mais pequeno, né? Mas se o dia for igual a 1, então é segunda-feira. Se não, se o dia é igual a 2, então é terça-feira. Se o dia for 3, entende? Então, isso a gente chama de estruturas alinhadas. A gente viu também que essas estruturas, quando elas têm muitas repetições, como esse dos dias da semana que eu falei, a gente usa o switch case, né? A gente consegue usar aquela estrutura que é mais enxuta para quando eu tenho um valor para ser testado em várias condições. Depois a gente viu os loops, né? Os loops são estruturas que fazem alguma coisa se repetir muitas vezes. Então, por exemplo, eu quero que o aluno digite um número. Beleza, vou lá escrever um prompt para captar aquele valor. Mas e se eu quiser que o aluno digite 100 números? Eu vou escrever 100 prompts para capturar os valores? Não, né? Eu vou escrever uma estrutura de repetição para fazer aquele comando se repetir 100 vezes, né? Eu vou escrever apenas uma vez e a estrutura vai fazer repetir 100 vezes. Também uso muito laços de repetição para transitar entre vetores, né? Para verificar o conteúdo de cada vetor, para a gente não precisar fazer isso manualmente, né? Para verificar de um em um. A gente usa as estruturas de condições, de repetições. Já tinha terminado. As estruturas têm as especificações, né? Então, existem dois tipos principais de loop. Os loops com condição de saída. O while é usado quando você deseja executar um bloco de código enquanto uma determinada condição for verdadeira. A condição é verificada antes da interação do loop. E o loop for. O loop while e o do while, eles podem ser usados para duas situações diferentes. O while, como o nome já diz, né, enquanto. Então, enquanto uma condição for verdadeira, ele vai executar alguma coisa. Mas a gente pode usar o loop while também, por exemplo, enquanto o usuário não digitar zero, continue executando, né? A gente usa o while para situações determinadas e também para situações indeterminadas, quando eu não sei quantas execuções o laço vai ter. Enquanto o usuário digitar números positivos, continue executando, né? Digite -1 para sair, por exemplo. Então, esse laço, por exemplo, ficaria infinitamente executando até o usuário ir lá digitar um número negativo, né? Então, por isso, essas são as diferenças básicas do loop do while para o for. Normalmente a gente vê por aí o for, né? Quando a gente vai falar de novo deles, e porque no JavaScript a gente tem o for in e o for off também, que são outras estruturas de repetição. Essas aqui são as básicas da lógica. O for eu uso quando eu sei quando o laço vai começar e quando o laço vai terminar. A gente costuma dizer que a estrutura for é usada para estruturas com repetições determinadas e o while para estruturas indeterminadas, né? Então, essa seria a diferença básica entre eles. Consigo usar os dois para as duas situações? Sim, mas a lógica ficaria uma lógica mais complexa que você teria que desenvolver, né? Então, por isso a gente também entender qual a importância e o funcionamento de cada um para poder decidir qual deles utilizar. Vou mostrar um pouquinho de código também para vocês, faltam 15 minutinhos, porque eu acho que vocês já ficaram cansadas de me ouvir falar ali, né? Só falar, só falar, só falar. Vamos mostrar alguma coisa também, né? Para 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 consolidar o que a gente falou, né? Esse barulho aqui me deixou doido, me fez até perder a concentração. Então, um exemplo aqui simples, né? De um script. Então, não necessariamente eu preciso criar um JS fora. Claro, né? Esse aqui é só um script pequenininho com uma linha só de código. Quando a gente tem muito JavaScript, como vai ser o caso dessa calculadora que vocês vão fazer, a gente vai chamar, a gente vai criar um arquivo externo, né? E vai chamar esse arquivo
aqui no HTML, a gente não deixa junto, né? Assim como a gente também não deixa junto o CSS. Deixa eu compilar esse aqui e botar lado a lado isso aqui também para enxergar os dois aqui. Então, esse script aqui apenas vai... Você não tentar mexer porque o povo não fala nada, o povo não faz nada, eu vou fazer aquelas partes que assim, viu? Agora vocês fazem o vídeo, porque não tem função. Vanderlei, tu tá com o microfone aberto. Professora, você fechou seu microfone. Tá, agora abri. Esse script só vai executar esse alerta, né? Que vai mandar uma mensagem na tela. Então, bem simples. É porque às vezes a pessoa fica em dúvida como é que eu vou usar o JavaScript no HTML, sei lá, mas começando de forma bem simples, um script só com alerta. Depois, o uso de funções, né? A gente vai ver depois um pouquinho mais detalhado as funções, mas o uso de funções, que nem eu falei, né? Quando a gente está desenvolvendo qualquer coisa, por mais simples que seja, a gente separa isso em funções, né? Porque se eu quiser tirar uma funcionalidade do meu site, eu simplesmente vou lá e comento a minha função e o código continua funcionando do mesmo jeito. Aprenda JavaScript. Um do anterior, né? Né? Então, essa facilidade de usar funções. No momento que eu não quiser mais aquela funcionalidade, eu simplesmente vou lá e tiro ela do meu código, ela não vai interferir em nada. Claro que se tiver um botão como esse aqui, chamando, né? Se o usuário clicar nesse botão, não vai acontecer mais nada. O botão vai ficar inativo, tá? Então, como é que a gente chama normalmente um... Vou ter que fechar isso aqui. Como é que a gente chama normalmente uma função? A gente usa os eventos, né? A gente vai ver também a parte de eventos e o nome da função com ou sem parâmetro. Nesse caso aqui, ela não tem parâmetro, eu não estou passando nenhuma informação para ela junto. Então, no momento que eu clicar nesse botão, vou rodar esse aqui também, vou chamar aquela função vai ser executada. Você clicou no botão, né? Exemplo simples, tá? Agora meu mouse aqui também terminou a bateria. O exemplo 3. O exemplo 3 seria o exemplo de ifs encadeados, né? If else. Então, aqui eu tô pegando os valores por prompts, né? Deixa eu só aqui. Só um minutinho que eu vou dar um gás no meu mouse aqui, que ele tá terminando a bateria bem na hora da mentoria, né? Só para atrapalhar aqui. E parece que depois que a gente usa mouse, a gente não consegue ficar sem mouse, né? Touch do... Pronto. Então, informe o primeiro número, 56, 45, 54. O primeiro número informado foi o maior. Então, esse programinha aqui está testando, né? Vai pegar três valores. Então, ó, conceito de variável, né? Estou criando uma variável que está recebendo um prompt, né? Onde a pessoa vai digitar um valor. A variável 2 e a variável 3 a mesma coisa. E depois eu estou testando no if, na estrutura encadeada, né? No if else. Então, se... gente, coisa chata, quando o mouse não funciona. Se esse número aqui que a pessoa digitou for maior que o segundo, eu quero descobrir qual é o terceiro número, né? Então, como eu falei, as estruturas elas servem também para fazer validações. O que que eu estou validando aqui? Se eu estou testando qual é o número maior que foi informado no algoritmo. Então, eu vou testar se o número 1 for maior que o N2, aí o operador relacional, né, maior, e o operador lógico. Tem essa questão também. Quando eu tenho muitos testes, muitas condições para testar, como, por exemplo, no de vocês ali, se o mês não estourou 31 dias, se o ano não for negativo, né, eu posso unir todas as condições usando os operadores lógicos, né? Então, crio um teste, sempre uma condição vai precisar ter um valor de um lado e um valor do outro, né, para poder comparar as duas.
Mas aí eu posso combinar vários resultados com os operadores lógicos. Então, aqui testou se o número 1 é maior que o número 2, e se ele também, se o número 1 é maior que o número 3. Se não, né? Se isso aqui for verdadeiro, vai executar o primeiro número é maior. Se não, vai fazer o mesmo teste para o segundo e o mesmo teste por terceiro. Essa estrutura a gente chama de estrutura aninhada, tá? Vou passar rapidinho, se tiverem alguma dúvida, é só falar, tá, gurias? Porque são exemplos bem simples, né? Outro exemplo de estrutura aninhada, né? If, else. Aqui, uma variável recebendo um método que transforma o que a pessoa digitou na tela, porque quando a gente digita no prompt, aquilo ali é uma string, né? Como eu quero me certificar que aquilo ali é um número, eu quero usar aquele valor que entrou como número, eu tenho métodos, né, para transformar esse valor para número. Então, por exemplo, se parseInt vai parsear, né, vai transformar o que a pessoa digitou no prompt em número. E aí eu estou fazendo outra validação. Se esse número é válido, né, se a pessoa não digitou uma letra, né, no lugar do número, ele vai testar. Se a pessoa digitou alguma com um símbolo, se a pessoa digitou errado, ele vai mandar mensagem de que o número é inválido. Não é válido, né? Que o número é inválido. Se não, né? Se o número for válido, então ele vai prosseguir fazer as demais coisas. Então, essa validaçãozinha aqui é uma validaçãozinha bem tradicional, né? Que a gente usa para validação de valores. Tá acontecendo alguma coisa estranha aqui no meu PC, que eu não consigo nem selecionar agora os valores. Aqui. O quarto, o que que tem o quarto? O quarto era a validação aqui, agora sim, né? A validação de número válido, que esse vocês vão usar no calculador de vocês. Que mais? Que é a mesma coisa, né? Só parciando para inteiro também. Aqui uma tabelinha, né? Então também posso criar uma estrutura, eu posso mostrar dados na tela, né? De forma direta, só para poder trabalhar com esses dados. Aqui é um cálculo de um IMC para ver se a gente está dentro do peso. Então, o que eu estou fazendo com esses dados? Também só estou fazendo cálculos, né? Cálculos matemáticos e usando métodos matemáticos. Então, aqui ficou fora de ordem a minha sequência, né? Que eu queria mostrar variáveis, depois os operadores matemáticos, depois do if, mas na hora ali fiz trocado, né? Mas são as coisas que a gente pode fazer, né? Variável, posso usar direto os operadores nelas, usar operadores matemáticos combinados com métodos, né? Então, vocês podem pegar a data lá de. Tem muitas funções de datas no JavaScript, né? Para manipular lá, para fazer o calculadora. Então, também podem fazer cálculos e combinar, né, com algum método. O JavaScript nos dá essa liberdade. Depois aqui um laço de repetição, né? Eu quero que esses números, né, se repitam até 999. Quero testar se no intervalo de 0 até 1000, quais são múltiplos de 3, de 5 e de 13 e de 5 ao mesmo tempo. Então, eu não faria, como é que eu faço esse cálculo, né? Pegando o valor, usando o operador por cento, que me dá o resto da divisão, e vendo se é igual a zero. Todo número, né, divisível por 5, por exemplo, o resto é zero, ele é múltiplo. Então, eu não faria isso para 999 valores, né? Eu não escreveria esse cálculo aqui de múltiplo 999 valores, vezes, né? O que que eu vou fazer? Eu vou usar um laço de repetição que vai me mostrar essa informação de forma bem rápida na tela, né? Ele já me mostra todos ali que são múltiplos. Então, a estrutura do for, né? Ele vai ter um início, vai ter a condição para controlar o laço, para o laço não virar infinito, né? Por exemplo, se eu colocar aqui que o i é maior que 1000, ó, vou mudar a condição aqui. E vou executar de novo aqui. Ele não aparece aqui, mas ele está executando infinitamente, né?
Aliás, não, aqui ele não executou nada, porque o laço nem começou, né? Se o início é zero e eu estou perguntando se o zero é maior que 1000, vai falhar, ele não vai executar o laço, por isso que ele mostrou zero. Mas eu queria uma condição que tornasse ele infinito. Ó, se o i é menor, se o i é menor do que 1000. Ai, eu tô sem inteligência agora, mas assim, às vezes eu coloco uma condição aqui que o laço não para nunca mais de executar, né? Diferente, professora? Daria? Diferente, É. diferente. É, zero é diferente de 1000. Não, mas ele executou igual. Ele não fez o que eu queria, na verdade, né? Entendi. Mas eu queria um exemplo que agora não me ocorreu, mas um que ficasse mostrando infinitamente na tela as informações, né? Que que mostrasse sem parar, porque daí o laço está infinito, né? Mas aqui até serviu também porque eu usei condições que não fizeram nada, né? Se eu colocasse só vai funcionar se eu botar menor que 1000. Se eu botar maior que 1000, não vai acontecer nada, né? O laço não vai executar. E se botar diferente de 1000 ali também, não vai acontecer nada, né? Então, também tem que cuidar dessa questão que às vezes eu crio um laço e ele não vai fazer o que eu estou esperando, porque a condição dele aqui, né, a estrutura dele não está correta. Depois, deixa eu ver aqui. Depois o 8, também um laço for sendo usado de uma forma diferente, né? A, a, a variável dele aqui vai ser o tamanho, o início, o ponto de partida, né? Porque o laço tem um ponto de partida, uma condição e um incremento para chegar até um incremento para satisfazer a condição. Esse aqui está um pouco diferente. O ponto de partida dele vai ser o tamanho do nome que a pessoa digitou, menos um, porque eu não quero a última posição, né? Eu quero uma anterior sempre para ficar em cima daquela Márcio, para ficar em cima do osso. Por isso que eu sempre boto menos um, né? Para ele ficar no último elemento do vetor. Então, eu também posso fazer desse jeito, né? Então, enquanto se for maior ou igual a zero, ele vai decrementar. Então, eu também posso utilizar o decremento, né? Não só o incremento no laço. Por exemplo, aqui eu vou escrever Rafaela Paganoto e vou inverter, né? Ele vai percorrer de trás para frente, o meu nome vai escrever de forma invertida. Mas o que que aconteceu? Só porque eu mandei ele escrever de trás para frente, né? Em vez de incrementar para ele ir em cada letra do meu nome, ele vai começar de trás para frente, né? Vai começar a mostrar de trás para frente, por causa da propriedade length, né? Que o JavaScript tem. Que mais? Eu tinha várias curiosidades assim para mostrar, mas assim, em resumo, se a gente parar para pensar, aqui de novo, que é só variável, outro método é outro método, um number, para pegar número, e essa forma de mostrar que talvez vocês encontrem por aí, né, que é a interpolação que a gente chama, quando a gente usa as crases. Quando eu estou usando dessa forma, eu uso esse cifrão aqui, chaves. Isso aqui vai mostrar o conteúdo da variável de forma direta, né? Eu não preciso ir lá e mostrar o conteúdo. Vou mostrar para vocês aqui. Que é bastante usado também. Tá, ele não fez nada? Não fez nada. Deixa eu ir de novo aqui. O meu computador, ele tá ficando bem estranho. É que tem uma atualização dele para fazer e não mostrou nada, mas enfim, tá travado aqui. Até meu mouse não quer funcionar. Esse aqui seria o exemplo da interpolação, né? O que isso aqui mostraria no meu HTML lá de volta?
Claro, eu nem tenho meu HTML para mostrar como é que vai mostrar, né? Só tem a função aqui. Mas qual é a intenção desse exemplo? O cálculo normal, né? Vou pegar os inputs lá, os valores, e para mostrar esses valores das variáveis, usar a interpolação. Com a interpolação não é uma aspa simples, é uma crase. Não sei se vocês já chegaram a usar. Eu uso a crase, a string que eu quero mostrar na tela, né? E esse cifrão entre chaves. E o que tiver entre chaves, ele vai mostrar o conteúdo da variável. Então, a soma entre 5 e 4 é igual a 3, por exemplo, que mostraria na tela, né? Então, é uma forma mais rápida de a gente mostrar conteúdo de variável. Então, se eu colocar aqui, ele vai dizer que a variável local é N1, né? Então, dessa forma, deem uma olhada em interpolação que a gente consegue fazer dessa forma. Se vocês olharem os exemplos, vocês vão encontrar bastante, que é uma forma mais rápida, né, de eu mostrar o conteúdo de variável. Certo? Era isso. Eu não consigo nem abrir o projeto aqui, ó. Agora abri. Tá dando um tilt aqui no meu computador. Mas assim, Uri, só para nós terminar então aqui. Eu já também estourei, já falei. As pessoas já foram até embora. Já falei. Feira, né, professora? Até o computador já está cansado. Tá cansado. Mas assim, façam o desafio, eu vou colocar as instruções lá, gravem um videozinho rapidinho, né, explicando como vocês criaram a solução de vocês. Quando eu comecei a fazer a calculadora, eu pensei em fazer desse jeito, depois eu fiz, né, criei essa função, explicar assim o processo, né, de como vocês pensaram para criar e para desenvolver, para solucionar aquele desafio. Se está com dificuldade, posta lá no Front-End Mentor, que lá está cheio de mentores, né, de pessoas dispostas a ajudar. Eles vão dar dicas, vocês podem fazer perguntas também, né? Não consegui fazer tal coisa, não tenho ideia de como fazer tal coisa. Os mentores, que a ideia é a interação, né? De tu postar código, eles te darem dicas, aí tu pode refazer, pode postar de novo, né? A gente pode repostar quantas vezes quiser. Então, assim, não desiste, né? Não fica pensando assim que não vai conseguir. Posta lá no mesmo jeito o que conseguiu fazer, né? Só fiz a interface. Bom, já é a interface, né? Não é nada, já é alguma coisa. E aí, conforme eles vão orientando, vocês vão se desenvolvendo, vão desenvolvendo. Quem sabe depois também das apresentações, vocês tenham aí algumas soluções que vocês não estavam enxergando, né? Tomara que tenha algumas para a gente apresentar aqui. Não tinha, não vi, nem espiei lá se alguém já tinha entregado o desafio, né? Para a gente ir vendo, né? E pensando assim, que legal, ela pensou nessa solução, nessa eu não tinha pensado, né? Para a gente ir construindo conhecimento aí. Isso. Tá bom? Então, semana que vem vai ser só uma semana de apresentações, tá? A gente vai ter só as apresentações. Sexta que vem, então, né, Isso, professor? sexta que vem. Certo. A Fábio vai. Isso aí, Fábio, não deixa escapar. Porque para provar na trilha 3, vocês precisam ter 2 dos 3 entregues. Mas assim, não consigo entregar semana que vem, vai ter até o final da trilha para conseguir fazer. Só não vai conseguir apresentar daí, no caso, na sexta que vem. Mas a tarefa vai ficar aberta aí para vocês poderem entregar depois também, tá? Sim. Mas Uma eu quero ter dúvida. alguns para apresentar. Sim. Uma dúvida, professora, a gente grava e posta lá no YouTube? Isso, tem as instruções ali, grava um videozinho, publica como não listado, né? Só para a gente ver aqui. Pode mostrar o rosto, se sentir à vontade, se não quiser mostrar também não precisa, né? Pode apresentar ao vivo se quiser também. Problema do ao vivo é que às vezes a pessoa fica nervosa e pode esquecer de alguma coisa, né? Se tu gravar ali, daí tu pode gravar de novo, É verdade. se Se não saiu ficou bom. o seu tempo, você volta, faz de novo, Isso. coisa que não devia. Pode editar, né? Vai lá, corta aquele pedacinho que não ficou legal, É, né? Não isso. dá o nervosismo na hora de apresentar.
Eu perguntei porque eu não cheguei a entrar na tarefa, eu só cliquei no link do Mentor para poder pegar os códigos lá, entendeu? Mas não cheguei a entrar na tarefa, por isso que eu fiquei na dúvida se era para pôr no YouTube. Eu vou disponibilizar lá hoje, daí tu vai ver a descrição já. Eu subi a descrição para baixo da revisão, para ficar mais fácil de achar. Obrigada, professora. Tá bom? Um beijo, então, bom final de semana. E Senhora bons também, estudos aí. tudo de bom. Obrigada, viu? Até semana que vem. Até. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado pela parceria. Eu estou aqui. Eu não gosto de faltar aula, não, professora. Eu sou desse tipo de... Gosto de assistir tudo para não perder nada. Mas eu sei que muita gente também não consegue, né? Nos horários não dá, tá trabalhando. Eu sei. É verdade. E tudo bem, eu tô só brincando. Daqui a pouco a pessoa pensa assim, ai meu Deus, eu não assisti. Não tem problema, assiste depois. Algumas vezes que eu cheguei a faltar, eu assisti no YouTube. Por isso que é bom Isso. gravar, porque nem todo mundo pode, nem todo dia pode. Por exemplo, geralmente as consultas da minha mãe caem na sexta, então vira e mexe alguma sexta, eu não vou poder estar aqui. Então é bom a gravação. A Fábio tinha pensado nisso, viu, Fábio? Não te assusta, só tava brincando. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, professora, até sexta. É.